Boa tarde a todo mundo. Bem-vindos a mais uma aula de física. Na aula de hoje, nós vamos ter uma aula sobre gases, certo? A aula para segundo ano, dando continuidade, na verdade, ao estudo da termodinâmica. Então, para que a gente consiga entrar no assunto principal de termodinâmica, que são as leis da termodinâmica, é muito importante que a gente conheça o nosso alvo de estudo. E o nosso alvo de estudo são os gases, certo? Então, na aula de hoje, nós vamos ter toda uma conversa sobre gás, gás ideal, gás perfeito. Deixa eu silenciar aqui as minhas notificações. Gás ideal, gás perfeito, leis de gases, tudo isso nós vamos ver, certinho? Então, bora lá começar. Qualquer dúvida, vocês me interrompem, comentam no chat ou alguma coisa do tipo. Então, em primeiro lugar, entender o comportamento dos gases quando aprisionados servirá para a compreensão de muitas situações do nosso cotidiano. Além disso, servirá de fundamento para entender o funcionamento das nossas máquinas térmicas, que é onde a gente vê, na verdade, a termodinâmica aplicada de maneira linda, maravilhosa, certo? Então, coloquem na cabeça de vocês que o objetivo principal de a gente estudar... Travou, peraí, só um minuto. Travou para todo mundo? Comentem aí no chat se travou para todo mundo. Não, então pronto, vamos continuar. Então, você compreender as máquinas térmicas é você aplicar praticamente todos os conhecimentos que você aprendeu na termodinâmica. Então, o nosso alvo, o nosso objetivo vai ser compreender e explicar as máquinas térmicas, certo? Então, vamos lá. Quando a gente viu, na verdade, estados físicos da matéria, nós vimos que tem 3 estados principais, que são sólido, líquido e gasoso. Os estados sólidos e líquidos, eles são representados de maneira bem fácil. Por quê? Porque, por exemplo, se a gente pegar essa garrafinha, eu consigo perceber que a parte de fora da minha garrafa é um sólido. E eu consigo perceber que na parte de dentro, no seu interior, eu tenho um líquido. Só que aqui dentro dessa garrafa também tem um espaço que aparentemente está vazio, mas que dentro desse espaço eu posso ter o que eu chamo de gás. Então, qual é a principal dificuldade, na verdade, de você compreender um gás? É porque você não consegue ver. Mas como é que eu sei que um gás existe, por exemplo? Eu sei que se eu pegar e soprar um balão inflável, esse balão ele vai encher. Ele vai encher com algum material. Tá aparecendo só eu falando. Peraí, gente, deixa eu ver aqui. Apareceu? Pode ser a minha internet também, por isso que é importante que vocês digam. Apareceu os slides? Micaele, tenta colocar o teu telefone assim na horizontal, deitadinho. O de todo mundo tá normal. Pronto, apareceu. Então, gente, lembrem de colocar o telefone deitadinho, certo? Para que consiga aparecer tudo. Parou de travar? Pronto. Então, vamos lá. Aula ao vivo é isso mesmo, problemas técnicos. Então, isso acontece e vamos seguindo, né? Então, bora lá. E eu me perdi, não sei onde eu estava. Mas um gás, a maior dificuldade que você consegue, na verdade, a maior dificuldade que a gente tem é porque a gente não consegue ver. Mas eu sei que gás existe e para que eu consiga, na verdade, trabalhar com ele, fazer contas com ele,
ver que ele exista, eu preciso de um recipiente para que a partir desse recipiente eu consiga quantizar, na verdade, quanto de gás tem ali dentro. Para que eu consiga verificar, medir quanto de gás tem dentro do recipiente. Então, gases, eles são fluidos, porque ele consegue se movimentar de maneira tranquila, no estado gasoso. A característica que os difere dos fluidos líquidos é que, quando colocados em um recipiente, estes têm a capacidade de ocupá-lo totalmente. Por exemplo, a minha garrafinha aqui, o que acontece? Eu tenho aqui dentro líquido e tenho também uma parte gasosa na minha garrafa. Acho que eu colocar assim de lado fica melhor de ver. O líquido, quando eu coloco ele dentro desse recipiente, ele não vai ocupar o recipiente inteiro, a não ser que eu tenha líquido preenchendo ele totalmente. Mas se eu colocar só essa quantidade, o líquido vai se concentrar aqui nessa parte de baixo do meu recipiente e essa parte de cima vai ficar sem líquido. Então, qual é a principal diferença do gás? Se eu tirar todo o líquido aqui desse recipiente e tiver só gás dentro dele, o gás naturalmente vai ocupar o recipiente inteiro, diferentemente do líquido e diferentemente do sólido. A maior parte dos elementos químicos não metálicos conhecidos são encontrados no seu estado gasoso quando a gente tem uma temperatura ambiente. Então, lá na minha tabelinha periódica, a maior parte daqueles elementos químicos que tem na tabela periódica, eles são gasosos, certo? Então, por isso que é muito importante que a gente compreenda um gás e que a gente saiba trabalhar com esse gás. Por quê? Porque a maior parte dos compostos que a gente tem na nossa realidade são gasosos, certo? Dentro desses gases, tem o gás que a gente chama de gás ideal. Então, para que esse gás seja ideal, ele tem que ter algumas características específicas. Mas o que é um gás ideal? É um gás que, a partir dele, eu consigo, na verdade, extrair todas as informações de maneira mais precisa, de maneira mais direta e da maneira mais correta possível. Então, assim, as equações que utilizamos para estudar o comportamento dos gases nunca fornecem valores exatos. Na tentativa de nos aproximarmos mais do valor exato, nós estabelecemos condições ou características de operação de um gás. Como assim? A gente estabelece uma determinada condição, que nós vamos chamar essa condição de condição ideal, condição perfeita, e a partir dessas condições é que a gente vai fazer os nossos cálculos, para que o erro das nossas equações diminua consideravelmente. Então, assim dizemos que um gás é ideal para a aplicação das equações, é aquele que possui algumas características, que são elas: é considerado um gás perfeito ou ideal quando são presentes as seguintes características. O movimento das moléculas é regido pelos princípios da mecânica newtoniana, ou seja, a movimentação das partículas e das moléculas do gás, elas obedecem às leis de Newton. Os choques entre as moléculas são perfeitamente elásticos, ou seja, a quantidade de movimento é conservada. Não há atração e nem repulsão entre as moléculas. Isso aí é um ponto importante, muito importante. Por quê? Porque isso está me dizendo que não tem interação entre uma molécula e outra no gás. Elas podem estar próximas uma da outra, que uma não vai interagir com a outra. E isso é muito importante. Porque no momento que eu tenho interação entre as moléculas, a minha situação deixa de ser ideal e as minhas contas vão dar um absurdo, certo?
E por último, o volume de cada molécula é desprezível quando comparado ao volume total do gás. Então, a gente vai parar de observar o volume de cada moléculazinha e vai trabalhar no gás como um todo, certo? Então, a gente vai pegar o número total de partículas e é a partir desse número que a gente determina, por exemplo, o volume e entre outras variáveis, certo? Considerando o gás como um todo. A primeira característica que nós vamos estudar, na verdade, do gás é o que nós chamamos de pressão, certo? Então, entendam a seguinte situação. As moléculas do gás, ao se movimentarem, elas colidem com as outras moléculas. Você tem um bocado de molécula dentro de um recipiente e a gente já viu, na verdade, que essas moléculas elas estão o tempo inteiro se movimentando. Lembra naquelas nossas aulas presenciais, quando a gente desenhou os estados físicos da matéria? O sólido está bem ligadinho, bem juntinho, o que não permite tanta movimentação entre as moléculas. O líquido, elas já estão mais afastadas, mas mesmo assim elas estão bem próximas. E o sólido é aquela liberdade que as moléculas de gás estão se movimentando o tempo inteiro, e isso faz com que ocorra colisões, tanto entre uma molécula com outra molécula, quanto entre uma molécula e a parede do recipiente. Então, assim, quando essas moléculas elas colidem uma com as outras e com as paredes do recipiente, elas exercem o que a gente chama de pressão. Essa pressão ela vem através das colisões entre partícula a partícula e partícula recipiente. Beleza? Entenderam até aí? Essa pressão ela vai ser relacionada com o volume do gás e também com a temperatura, porque vocês lembram que a temperatura ela influencia no grau de agitação. Então, ela influencia na movimentação entre as partículas. Ao ter a temperatura aumentada, as moléculas do gás aumentam a sua agitação. Olha aí o que a gente acabou de comentar. Provocando assim mais colisões. Se a gente aumentar o volume do recipiente, o que é que vai acontecer? As moléculas elas vão ter mais espaço, elas vão ter mais liberdade para se movimentar. E se elas vão ter mais espaço e o número de moléculas vai continuar o mesmo, o que acontece? As colisões elas vão diminuir. Se elas têm mais espaço para se movimentar, significa que não necessariamente uma vai estar batendo na outra, porque elas agora têm espaço, entendeu? Então, se esse espaço aumenta, meu número de colisões diminui. E se o meu número de colisões diminui, a minha pressão, consequentemente, diminui também. Certo? Então, eu estou percebendo que para eu determinar o que nós chamamos de pressão de um gás, a gente precisa saber do volume e a gente precisa saber da temperatura. São duas variáveis que influenciam diretamente no valor da minha pressão. Então, aqui, utilizando os princípios da mecânica newtoniana, é possível estabelecer a seguinte relação para calcular, na verdade, a pressão. Essa equação aqui, ela vem de lá da mecânica. Nós não vamos abrir, porque não é o nosso foco, a gente só precisa saber, na verdade, do valor final para se calcular uma pressão, certo? Então, a pressão, ela está associada à massa, à velocidade média das partículas, das moléculas. Então, isso aqui é velocidade ao quadrado. E está relacionada também com o volume do gás, certo? Tirem print dessa equação, copiem, na verdade, que essa equação ela vai ser muito importante mais para frente. Então, o que nós sabemos é que ela vem, na verdade, ela é calculada a partir do movimento entre as moléculas. Então, se a gente pegar aqui, a gente está pegando energia e está pegando o volume para poder determinar a pressão. Certinho?
P, pressão, M, massa, V minúsculo é o V de velocidade média e V maiúsculo é o V de volume do gás. Uma outra coisa que nós temos que aprender, na verdade, que é uma característica do gás, é o que nós chamamos de energia cinética de um gás. Para quem não lembra, energia cinética ela vem do movimento entre um corpo. O movimento de um corpo, na verdade. Então, esse movimento, para que ele aconteça, e porque ele acontece, ele gera uma energia, e essa energia nós chamamos de energia cinética. O gás, ele está em movimento o tempo inteiro. Então, esse gás, ele também tem o que nós chamamos de energia cinética. Devido às colisões entre si e com as paredes do recipiente, as moléculas elas mudam a sua velocidade e direção, ocasionando uma variação de energia cinética de cada uma delas. No entanto, a energia cinética média do gás, ela permanece a mesma. Ou seja, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou analisando o comportamento de molécula por molécula, só que lembra que eu disse a vocês que é para a gente analisar o comportamento geral de um gás? A gente faz, na verdade, uma análise de todas as partículas e todas as moléculas juntas. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu sei que uma moléculazinha, ela vai mudar a sua velocidade e ela vai colidir, por exemplo, com a parede direita do recipiente. E eu sei que essa outra molécula, ela também vai mudar a sua velocidade e vai colidir com a parede esquerda do recipiente. E uma vai colidir em cima e a outra vai colidir embaixo e vai colidir de novo, e 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 elas ficam nesse movimento aleatório o tempo inteiro. Só que o que é que eu posso fazer? Eu posso juntar todas essas moléculas do gás e eu posso determinar o que eu chamo de energia cinética média, que é eu pegar todas elas e analisar a contribuição de cada uma. Essa energia cinética média é dada por essa equação aqui, ó. 3 meios de N vezes R vezes T, onde N é o que nós chamamos de número de mols. Esse R é a constante universal dos gases perfeitos. Essa constante, o nome já está dizendo, é uma constante, ela não muda. Então, daqui para frente, todas as vezes que esse R aparecer aqui, a gente já sabe que ele é 8,31 e é a constante universal dos gases perfeitos, certo? E o meu T lá é a minha temperatura absoluta. E uma observação que nós temos que fazer. Quando a gente está estudando gases, a temperatura ela vai ser sempre a minha temperatura absoluta. Professora, eu não sei o que é que isso significa. O que é que isso significa? Significa que a minha temperatura ela vai ser sempre em Kelvin, que é a nossa escala de temperatura absoluta. Então, se eu tiver, por exemplo, um exercício que traga em Celsius, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Transformar de Celsius para Kelvin. Por isso que a gente estuda lá no comecinho do ano as mudanças de temperatura, de Kelvin para Fahrenheit, de Fahrenheit para Celsius, de Celsius para Kelvin e assim vai. Certo? Então, tudo o que a gente aprendeu até agora serve para que a gente compreenda mais na frente as nossas máquinas térmicas. Número de mols. O número de mols, aquele Nzinho que apareceu na equação, ele é, na verdade, calculado utilizando a massa molar do gás, que é encontrado nas tabelas periódicas, e através dessa constante aqui, que é chamada de constante de Avogadro. E essa constante de Avogadro vale 6,02 vezes 10 vezes 10 a 23, certinho? Utilizando-se da relação que em 1 mol de moléculas de uma substância há 6,02 vezes 10 a 23 dessas moléculas dentro dessa substância. Então, isso daqui vai me dar, na verdade, um número de moléculas.
Certinho? E depois eu vou consertar aqui essa parte do slide, porque na verdade faltou a constante de Avogadro aqui embaixo. Transformação isotérmica. Então, gente, para que a gente consiga concluir a nossa aula de hoje de gases, nós temos que entender 3 processos de transformação. Nós precisamos compreender a transformação isotérmica, nós precisamos compreender a transformação isobárica e nós precisamos compreender a transformação isovolumétrica. Vocês vão ver esse assunto em física, vocês também vão ver esse assunto em química, porque é a mesma coisa. A diferença é o foco que a gente vai dar a essas coisas, certo? Então, por exemplo, o que é uma transformação isotérmica? O nome iso, ele vem de igual, certo? O mesmo. E térmico vem de temperatura. Então, uma transformação isotérmica é uma transformação com temperatura igual, temperatura constante. A palavra isotérmica se refere à mesma temperatura. Logo, uma transformação isotérmica de um gás ocorre quando a temperatura inicial é conservada. Como assim? A minha temperatura ela não muda hora nenhuma durante a minha transformação. A lei física que expressa essa relação é conhecida como a lei de Boyle e ela é matematicamente expressa por... Aí aqui é onde aparece. Vocês estão vendo o meu cursorzinho da minha seta? Estão vendo a setinha aí do meu computador? Pronto. Então, aqui, ó, esse Pzinho é de pressão e esse V é de volume. Daqui a pouco, vocês vão entender de onde surgiu essa equação, certo? Mas o que é que diz a lei de Boyle? Diz que a pressão vezes o volume tem que ser igual a um valor constante. E a gente vai chamar essa constante de K1, certo? Então, P vem de pressão, V vem de volume e K1 é essa constante que depende da massa, da temperatura e da natureza do gás, ou seja, de alguma característica natural do gás. Se na verdade a gente está dizendo que P vezes V é igual a uma constante, se eu pegar, por exemplo, 3 estados desse gás, três transformações ou 3 processos, como essa constante aqui, ó, tá vendo? Vai ser sempre a mesma, porque P vezes V vai dar sempre uma constante. O que é que eu posso dizer? Eu posso dizer que para um caso 1, P1 vezes V1 vai ser igual para um caso 2 e igual para um caso 3. Então, o que é que isso significa? Que P1 vezes V1 tem que ser igual a P2 vezes V2, que tem que ser igual a P3 vezes V3. E se tiver um 4, P4 vezes V4. Se tiver um 5, P5 vezes V5 e assim vai. Então, essa relação aqui, ela é válida por causa da lei de Boyle, que diz que P vezes V vai ser sempre o mesmo número. Tranquilo? Se eu tiver, por exemplo, uma transformação isotérmica de um gás, e eu queira saber, por exemplo, botar aqui no tablet. O gás vai estar aqui no estado 1 e ele vai chegar no estado 2. E eu vou dizer que esse processo aqui é uma transformação isotérmica. Certo? Se eu quiser saber, na verdade, eu consigo determinar que para uma transformação isotérmica, a minha temperatura ela é constante.
Se a minha temperatura é constante, significa que ela não muda. Então, eu consigo determinar que a minha pressão vezes o meu volume vai ser sempre igual a uma constante. E se a minha pressão vezes o meu volume vai dar sempre constante, eu posso determinar no ponto 1 quanto é que vai ficar a minha pressão e o meu volume. No ponto 2, pressão e volume. Se eu disser que a pressão no ponto 1 vale 4 e o volume no ponto 1 vale 2, e se eu disser que o volume no ponto 2 vale... quanto? Diga um número aí. Vai, gente. Quanto? 9. Vamos dizer o 9. Certo? Pressão 4, volume 2. Volume 9. E eu quero saber quanto vai ser a pressão nesse ponto. Será que eu consigo fazer? Eu consigo determinar aqui P1 vezes V1, que são as características no meu ponto 1, tem que ser igual, obrigatoriamente, a P2 vezes V2. Por que obrigatoriamente? Porque a gente está trabalhando com uma transformação isotérmica e a lei de Boyle, ela me garante que se eu multiplicar a pressão vezes o volume, esse número vai ser sempre o mesmo. Então, eu consigo, na verdade, descobrir quanto vale a minha pressão no ponto 2 se eu tivesse as outras informações. Bora ver? A pressão em 1 vale 4. A pressão em 2, o volume em 1 vale 2. A pressão em 2 eu não sei. E o volume em 2 vale 9. O que é que eu sei disso aqui? Eu sei que 4 vezes 2 dá 8. E eu sei que aqui eu vou ficar com 9 vezes P2. Esse número que está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Isso me diz que a pressão em 2 tem que ser igual a 8 dividido por 9. Aí, se a gente quiser fazer a divisão, a gente faz. Se a gente não quiser, terminou aí a questão. E eu sei que a minha pressão vai ser igual a 8 dividido por 9. Façam aí 8 dividido por 9 para a gente ver o valor dessa pressão. Dá quanto, hein? Dá quanto, gente? 0,8. Sonali disse, então, a minha pressão em 2 tem que ser igual a 0,8. Aí nós vamos ver que a unidade de medida de pressão é o PA. 0,8 Pascal. Certinho? Dúvida nesse ponto? Então, eu só consigo, na verdade, determinar esse valor de 0,8 Pascal porque a lei de Boyle está me garantindo que isso aí é verdade. Que P1 vezes V1 tem que ser igual a P2 vezes V2. Dúvida? Não? Então vamos voltar para o slide. Para o slide, Natália. Prontinho. Exercício. Vamos fazer outro exercício. Certo gás contido em um recipiente de 1 metro cúbico com êmbolo exerce uma pressão de 250 pascal. Ao ser comprimido isotermicamente a um volume de 0,6 metros cúbicos, qual será a pressão exercida pelo gás? Na verdade, eu vou fazer melhor. A gente não vai responder esse exercício aqui agora. E esse exercício vai ser o exercício da atividade dessa semana da plataforma. Certo? Então, como é que resolve? De maneira semelhante ao que a gente acabou de fazer.
Você vai utilizar a lei de Boyle para resolver esse exercício. P1V1 tem que ser igual a P2V2. Então, você tem os dois valores de volume, você tem um valor de pressão e você vai descobrir qual é e quanto equivale à pressão da outra. Esse já é o nosso exercício, certo? Quando for próxima semana, aí a gente resolve esse exercício, eu gravo um vídeo e solto com as resoluções. Perfeito? Então, para frente. Transformação isobárica. Esse nomezinho aí já não é tão intuitivo quanto isotérmico. Mas, de novo, o nome iso é igual. E o nome bárico, ele vem de pressão. Na outra situação, nós tínhamos uma temperatura que era sempre igual. Nessa situação de agora, nós temos uma pressão constante. Então, a minha pressão ela não vai mudar. Analogamente à transformação isotérmica, quando há uma transformação isobárica, a pressão ela é conservada. Regida pela lei de Charles e Gay-Lussac, esta transformação ela pode ser expressa por volume tem que ser igual a uma constante 2 vezes T de temperatura. Então, V de volume, T de temperatura absoluta e K2 de constante que depende da pressão, da massa e da natureza do gás. Certo? Vai aparecer uma equaçãozinha que relaciona as duas equações. Então, lá a gente viu P e viu T. E viu V. Aqui a gente está vendo V e está vendo T. Assim, quando um mesmo gás ele muda de temperatura ou de volume, é válida a seguinte relação. V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2, V3 sobre T3. Mesma situação que a gente viu, ó. Considere que você tem um gás que está saindo do estado 1 e está indo para o estado 2. Isso significa, essa mudança, essa saída de um estado 1 para um estado 2, significa que alguma característica do gás vai mudar. Então, nesse caso, como ele é isobárico, a única coisa que não muda é a pressão. Mas aqui, ó. Transformação isobárica. Se a minha transformação é isobárica, significa que a minha pressão ela é constante. É a única coisa que não vai mudar. E as minhas outras características são volume e temperatura. Volume e temperatura. Se a única coisa que não vai mudar, significa que eu vou ter um volume 1. Se a única coisa que não vai mudar é a pressão, significa que nessa situação eu vou ter um volume 1, uma temperatura 1. Na segunda, eu vou ter uma temperatura 2 e um volume 2. Certinho? Dúvida até aí? E eu consigo determinar, através da lei de Gay-Lussac, que volume 1 sobre a temperatura 1 tem que ser igual ao volume 2 sobre a temperatura 2. Então, eu consigo, através dessa relação, caracterizar e descrever, na verdade, toda a transformação e todas as mudanças que ocorrem no gás, saindo do estado 1 e chegando no estado 2. Se tivesse um terceiro estado, consigo também determinar do estado 3 e assim por diante. Certinho? Então, aqui, ó, vai aparecer de novo um exemplo. Vamos tentar fazer o exemplo? Um gás de volume 0,5 metros cúbicos
a temperatura de 20 graus Celsius é aquecido até a temperatura de 70. Qual será o volume ocupado por ele se esta transformação acontecer sob volume constante? Eu vou dar 2 segundos para vocês me dizerem qual é que é as temperaturas tanto a temperatura de 20 graus Celsius e a temperatura de 70 graus Celsius em Kelvin. Bora? Quanto é que vale 20 graus Celsius e 70 graus Celsius? Enquanto isso, eu vou vendo aqui um detalhe. Em Kelvin. Como é que faz, gente? Hein, meu povo? Não? Ninguém? Vamos anotar os... Hã? Tô esperando. Vou anotar os dados, tá? Da questão. Então, a pressão 1, ela vale... Se eu escrever de verde, vocês enxergam? Ela vale 0,5. Não, pressão não. Volume 1 vale 0,5 metro cúbico. Temperatura 1, que é o que vocês estão tentando descobrir. 20 graus Celsius, que a gente tem que transformar em alguma coisa em Kelvin. 2, temperatura 2. 70 graus Celsius, que novamente a gente tem que transformar para alguma coisa em Kelvin. E eu quero saber quanto é que vale o volume 2. Relembrando, conseguiram? Como é que faz? Muito bem. Como é que faz? A gente viu que a temperatura em Celsius, ela tem que ser igual a quanto, hein? T mais... É mais ou é menos? Menos, muito bem. Menos 273. Eita, peraí que eu achei que vocês estavam vendo. Não foi isso que a gente viu? Isso significa que, se eu quero saber quanto equivale 20 graus Celsius, eu coloco o 20 aqui, repito o restante, e esse 273 que está subtraindo, eu passo para o outro lado o quê? Somando, não é isso? Então, vai ficar 20 mais 273, que vai me dar a temperatura em Kelvin. Quanto é que dá isso, hein? 293 Kelvin, muito bem. Foi o Alisson que falou? Muito bem, o Alisson. Foi, não foi? Mesma coisa a gente vai fazer com o 70. θc, T menos 273, só que agora vale 70. 70T menos 273. O 273 que está subtraindo, eu passo para o outro lado somando. Então, 70 mais 273 tem que ser igual a T. Quanto é que dá isso, hein, gente? 7, 7, 14, 3, 1, 4, opa, 3, 300 e quanto? Certeza, né? 343 Kelvin. Muito bem. Dúvida nesse ponto? Não, né? A gente já cansou de fazer, não foi? Então, aqui tem a temperatura 2. O que é que eu faço agora? Eu só jogo essas minhas informações na minha questãozinha.
Então, eu tenho temperatura 1, tenho temperatura 2, tenho o volume 1, e a partir daí eu consigo calcular o volume 2. Só eu utilizar V1 sobre T1 tem que ser igual a V2 sobre T2. Não é isso? Como é que fica? Tá ruim de vocês enxergarem? Dá para vocês verem? Porque aqui para mim tá bem turvo. Pronto. Então, o meu volume vale 0,5. A minha temperatura 1 deu 293. Preparem as calculadoras. O meu volume 2 é o que eu quero. E a minha temperatura 2 deu 343. Para resolver essa bonitona, eu faço o que a gente chama de meio pelos extremos. E vou multiplicar o meu 0,5 vezes 343. Isso tem que ser igual a 293 vezes o meu V2. E eu respondi o meio pelos extremos. Não foi isso? Deixa eu escrever de novo, que ficou bem torto. E eu tenho problema com isso. 0,5 vezes 343 tem que ser igual 293 vezes V2. Tranquilo? Até aí? Então, quanto é que fica? Façam aí para mim, por favor. 0,5 vezes 343. Bora para a gente poder continuar, que tem muito conteúdo pela frente ainda. Quanto é que fica? 171,5. Muito obrigada, João. Tem que ser igual a 293 vezes V2. A gente já viu diversas vezes que quando um número ele tá desse lado aqui, a gente quer passar ele para o outro lado da equação. Se ele está multiplicando, ele passa para cá o quê? Dividindo, não é isso? Então, vai ficar 171,5 dividido por 293. Isso vai me dar o meu volume em 2. Quanto é que fica essa divisão? Fica quanto, hein? Gente, não me deixa só. Vai dar quanto essa divisão? 0,58 metros cúbicos. Então, vocês estão vendo aqui, ó, o volume antes era 0,5. E o volume depois ficou quanto? 0,58. Natália, isso é muito diferente? É, sim. Certinho? Dúvida? O que é que aconteceu com a minha temperatura? A minha temperatura inicial, ela era de 293. Tá aqui, ó. 293. A minha temperatura final, ela ficou de 343. Então, a minha temperatura, ela aumentou e, consequentemente, o meu volume, ele também aumentou. Dúvida? Dúvida nesse exercício? Não? Então, vamos para frente.
Da mesma forma, vai vir um exercíciozinho desses para vocês lá na plataforma. Então, é interessante que vocês tenham copiado. Se vocês não copiaram, vão lá no vídeo de novo no YouTube e vão copiar, certo? Para frente, tá faltando uma terceira transformação. A gente viu uma transformação com temperatura constante, viu uma transformação com pressão constante e vamos ver uma transformação com volume constante. Quase que não sai agora. A transformação isométrica, ela vem de iso, que é igual, e métrico, que vem de volume, certinho? Então, a minha transformação isométrica é uma transformação com volume constante. O meu volume não muda. A transformação isométrica também pode ser chamada de isocórica. E os nomes só pioram. Ou também pode ser chamada de isovolumétrica. E assim como nas outras transformações vistas, a isométrica ela se baseia em uma relação que, para este caso, o volume se mantém constante. Regida pela lei de Charles, a transformação isométrica ela é matematicamente expressa por P, que é de pressão, tem que ser igual a uma constante 3 vezes a minha temperatura. Então, antes, o que acontece? Você tem primeiro 3 incógnitas: pressão, volume e temperatura. Quando a temperatura ela é constante, a temperatura some da equação, fica só pressão e volume. Quando o meu volume ele é constante, ele some da equação, fica só pressão e temperatura. E quando a minha pressão é constante, ela some da minha equação, fica só volume e temperatura. Na verdade, esse é o segredo. O segredo é que o que vai mudar é uma dessas 3 coisas. E a coisa que for constante vai sumir. Então, as outras 2 é quem vão mudar. As outras 2 é quem vão variar, entendeu? Então, é assim que a gente estuda gases. A gente estuda gases colocando na cabeça que existem 3 variáveis: a pressão, o volume e a temperatura. E quando a transformação ela tem algum desses 3 constantes, um deles vai sumir da equação. Então, nesse caso, o volume é que é constante. Então, a minha equação, como vocês podem ver, só vai ter pressão e temperatura. Da mesma forma, a gente vai achar uma relaçãozinha para elas. P1 sobre T1 tem que ser igual a P2 sobre T2, que tem que ser igual a P3 sobre T3. Aí vai acontecer o que agora? Temos um outro exemplo para usar essa equação aqui de baixo. P1 sobre T1 tem que ser igual a P2 sobre T2. Vocês vão fazer a mesma coisa que a gente fez nas outras 2 questões, que é o quê? O gás vai sair de um estado 1 e vai chegar no estado 2. O volume ele é constante. Então, o que é que vai mudar? A pressão e a temperatura. Então, vai ficar pressão 1 sobre temperatura 1, pressão 2 sobre temperatura 2. E assim vocês resolvem esse exercício, que eu também não vou responder. Certo? Depois eu gravo para vocês as chaves de resposta desses exercícios. Mas é importante que vocês tentem. Equação de Clapeyron. Essa equação, ela relaciona as 3 outras que nós vimos. Então, se a gente relacionar a lei de Boyle, a lei de Charles-Gay-Lussac e a lei de Charles, é possível estabelecer uma relação que relacione essas 3 variáveis de estado: a pressão, o volume e a temperatura absoluta de um gás. Esta equação ela é chamada equação de Clapeyron, em homenagem ao físico francês Paul Clapeyron, que foi quem a estabeleceu. E eu não falo francês, então não sei se estou falando certo, mas a gente vai, considerar que é. Tem professor que fala Clapeyron também, só para identificar.
Então, o que que diz essa minha relação? Ela diz que a pressão vezes o volume tem que ser igual ao número de mols vezes a constante dos gases, a constante universal dos gases ideais que a gente já viu lá atrás, vezes a minha temperatura. Então, ele estabelece, na verdade, uma relação entre essas variáveis, utilizando as características do gás e a quantidade de gás que a gente utiliza. Onde pressão P, volume V, N, número de mols, R, constante universal dos gases perfeitos ou ideais, e T é a nossa temperatura. Exercício utilizando a equação de Clapeyron. Bora lá? Ó, o que é que diz esse meu exercício? Ele diz que qual é o volume ocupado por 1 mol de gás perfeito submetido a uma pressão de 500 newtons por metro quadrado a uma temperatura igual a 50 graus Celsius. Então, vamos anotar os dados. Eu quero saber quem é o volume. Eu tenho uma pressão que vale 5.000 newton por metro quadrado. E eu tenho uma temperatura que vale 50 graus Celsius. Qual é o volume? Certinho? 1 mol, gente, calma. N vale 1. R vale 8,31. Perfeito? Lá vai eu saindo daqui. Vamos para o tablet. Então, essas são as minhas variáveis. Primeira coisa que eu vou ter que fazer é transformar a minha temperatura de Celsius para Kelvin. De novo, eu vou deixar vocês fazendo. Quanto é que vale essa minha temperatura de Celsius para Kelvin? Hein? Quanto é? $223? Faz aí de novo. 323. Deixa eu achar vocês, onde é que eu tô? Essa minha temperatura, ela vai ser 323 kelvins. Eu sei que a minha equação é P vezes V tem que ser igual a N vezes R vezes T. Certinho? Só que tem uma relação aí de pressão com Newton e com metro ao quadrado. Só que eu preciso transformar essa relação de Newton para metro quadrado e eu tenho que transformar ela para ATM, que é a minha unidade de pressão. Pressão pode ser em Pascal e a pressão ela pode ser também em ATM. Então, eu vou determinar, tá aqui que eu esqueci de colocar, na verdade, esse dado para vocês. Então, anotem. Dados. Uma atmosfera, que é 1 atm, é igual a 100.000, 3 Newton por metro quadrado. Isso aí é um dado, certo? Que era para ter vindo na questão e eu não coloquei. Então, se eu tenho, na verdade, 5.000 ATM, ou 5.000 Newton por metro quadrado, e eu quero saber quanto vale isso em ATM, é só eu pegar os 5.000 e dividir pela quantidade de ATM. 100, 2, 3. Se eu fizer essa relação entre a quantidade de Newton por metro quadrado que eu tenho e dividir pela relação entre ATM e
Newton por metro quadrado, aí eu consigo saber quantos atm eu tenho de pressão, quantas atmosferas eu tenho de pressão, que é, na verdade, a unidade de pressão. Então, o que é que eu faço? Corto o zero de cima com zero de baixo, zero de cima com zero de baixo, zero de cima com zero de baixo. E vai me restar 5 dividido por 100. 5 dividido por 100 é fácil de fazer. Se eu tenho duas casas de zero, significa que esse número tem duas casas decimais. Façam aí na calculadora, confirmem, ou então vocês ficam acreditando em mim. Calma que eu errei aqui. Duas casas decimais dá 5, 0,05. Confirmem aí se deu isso mesmo. Então, como eu falei, isso aqui é um dado. Eu sei que a minha pressão tem 0,05 atmosferas. E é esse número, na verdade, que eu vou usar aqui, ó. A minha pressão é 0,05 atmosferas. Eu não posso usar em Newton por metro quadrado, porque senão eu não vou estar seguindo as minhas unidades de medida do Sistema Internacional e a minha continha vai dar errado. Certinho? Então, vamos pegar e colocar essas informações dentro, na verdade, da minha equação de... Vamos usar isso daqui dentro da minha equação de... Eita, chega que eu estou bagunçando tudo aqui no computador. Tenha calma. Vamos utilizar isso dentro da minha equação de Clapeyron. Só que eu tenho uma outra mudança para fazer. Se a gente for prestar atenção, deixa eu voltar lá no slide para vocês verem. O meu R, lá no comecinho, o meu R tá aqui, ó. Ele é 8,3, 8,31. Ai, meu Deus, lá vai eu. Joule por mol vezes Kelvin. Só que Joule é uma unidade de energia. Então, se eu pegar e colocar 8,31 dessa forma, isso vai dar errado. Eu preciso utilizar, na verdade, um valor de constante, levando em consideração que a minha pressão ela está em Pascal. E esse número aqui ele pode mudar. E o número que ele vai mudar é para 0,082 atm por mol Kelvin. E, na verdade, é esse número aqui, ó, que nós vamos usar. 0,082 atm por mol Kelvin. Tranquilo? Infelizmente, quando a gente está trabalhando com gases, algumas mudanças são necessárias para que a gente consiga resolver a questão. Por quê? Porque eu tenho que usar todas as minhas medidas com as unidades de medida correta. Então, se eu colocar, por exemplo, a pressão sem estar em Pascal, o meu valor de R sem estar com uma unidade de medida correspondente à minha pressão, eu já vou ter errado tudo. Certinho? Mas acho que agora foi, ó. Pressão a gente já corrigiu, já colocou em atm. A temperatura a gente já corrigiu, já colocou em Kelvin. O número de mols continua sendo o número de mols e aqui embaixo, ó, tem o nosso mol. E por último, a minha constante, ao invés de utilizar ela em Joule, nós vamos utilizar ela em atm por mol vezes Kelvin. Então, agora, depois de tudo isso, eu consigo resolver a minha questão. Agora é só substituir. Então, vamos lá. Eu sei que P vezes V tem que ser igual a N vezes R vezes T. Esse P que eu tenho é a minha pressão. Eu sei que vale 0,05 atm. O V é o que eu quero achar. O meu N é o número de mols, vale 1. O meu R
é o 0,082 que nós acabamos de achar. E a minha temperatura vale 323. Vamos ver se a gente acertou tudo. Acertou, não foi? Então, esses são os meus dados. O que é que eu faço? Eu posso resolver todas essas multiplicações e, por último, passar o meu 0,05 dividindo. Então, se eu fizer essas multiplicações, quanto é que fica? Vão fazendo aí que eu vou fazendo aqui também. 0,082 vezes 323, isso vai me dar 26,4. Então, desse lado de cá, vai ficar 26,48. Porque 26,48 vezes 1 vai dar 26,48. E aqui fica V 0,05. Aí agora que eu sei que esse meu 0,05 ele está multiplicando, eu passo ele para o outro lado dividindo. Então, 26,48 tem que ser dividido por 0,05. Quanto é que vai dar esse número dividido por 0,05? Vai dar quanto? Bora, gente. Esse meu V vai dar 529,7 e o meu volume vai ser em litros. Essa questãozinha é um pouquinho mais difícil, não é? Do que as outras. Por quê? Porque, infelizmente, essa questão nós tivemos que fazer toda uma mudança de unidades de medida. Então, é por isso que lá no comecinho do primeiro ano, a gente estuda as nossas unidades de medida. Para quê? Para que a gente saiba que unidade de medida utilizar. Só que essas unidades de medida, elas vão aparecendo com o tempo. Então, vocês estão, na verdade, estranhando, porque é a primeira vez que a gente está vendo esse conteúdo. Então, é a primeira vez que a gente está tendo que atualizar as nossas unidades de medida para que a nossa questão dê certo. Mas, ó, depois que a gente mexeu com todas as unidades de medida, que a gente trocou tudo, aí a nossa equação ficou bem bonitinha. Não foi? Então, algumas coisas que vocês já podem ter direto na cabeça. É o quê? Esse valor aqui, ó, do R, que eu estou destacando em amarelo, ele não muda. Ou ele vai ser 8,31 ou ele vai ser 0,082. O bom é que a maior parte das questões que eu vou passar para vocês já vem determinando qual é o valor de R. Vocês não vão precisar ficar adivinhando qual usar, certo? É o quê, hein, Manuela? Mas, tá bom? O que é que eu vou fazer? Quando for na aula que vem, eu vou trazer de novo exercícios. Eu vou tentar trazer um mais fácil. Um que não precise de tanta alteração assim, para vocês verem como é tranquilo. O bom desse é que a gente conseguiu ver tudinho como é que faz. Não é não? Não é não? Ficou ótimo, perfeito. Então, vamos lá. Existe uma lei chamada de Lei dos Gases Perfeitos, para a gente conseguir concluir a aula rapidinho. Então, o que é que me diz a Lei dos Gases Perfeitos? Essa lei, ela é uma lei que relaciona, primeiro, dois estados diferentes, que é o que a gente está fazendo, o estado 1 e o estado 2. O gás, inicialmente, é uma pressão 1, um volume 1 e uma temperatura 1. Ele vai passar para um estado 2,
em que eu vou ter uma pressão 1, um volume 1, ou uma pressão 2, uma temperatura 2 e um volume 2. Então, ele vai sair de um estado e vai chegar no outro. Através da equação de Clapeyron, é possível obter uma lei que relaciona dois estados diferentes de uma transformação gasosa, desde que não haja variação na massa do gás. Como assim? Desde que o gás não mude sua quantidade. Então, se o gás ele permanecer igualzinho com a mesma quantidade e ele só fizer passar de um estado 1 para um estado 2, a gente consegue determinar essa relação aqui, ó. Eu vou logo passar para o final, que vocês já viram matemática demais, mas se vocês quiserem, depois a gente entra nesse ponto aqui para eu explicar para vocês como é que a gente entra nessa equação aqui que está destacada. Então, essa daqui é a equação da Lei Geral dos Gases Perfeitos. Eu só fiz mostrar para vocês, na verdade, todo o processo até chegar aqui. Mas o que importa para a gente é essa equação que está aqui destacada. O que é essa equação diz? Ela diz que se a gente igualar o estado 1 com o estado 2 e a gente juntar as três equações que nós vimos, nós conseguimos obter a seguinte relação. Pressão 1 vezes volume 1 dividido por temperatura 1 tem que ser igual a pressão 2 vezes o volume 2 dividido pela temperatura 2. Qual é o conselho que eu dou a vocês? É o seguinte, vamos para o tablet para eu conseguir explicar. A única coisa que você vai precisar colocar na sua cabecinha é a Lei Geral dos Gases. Se você conseguir colocar na sua cabeça a Lei Geral dos Gases, você já mata metade do trabalho que vocês têm. Por quê? Porque a lei diz que pressão 1 vezes o volume 1 dividido pela temperatura 1 tem que ser igual a pressão 2 vezes o volume 2 dividido pela temperatura 2. Então, nessa lei, eu tenho todas as informações do gás, as informações que mudam. E o que é que eu sei? Preste atenção agora que a sacada vem agora. Eu sei que quando eu tenho uma transformação gasosa, seja ela isotérmica, isocórica ou isobárica, alguma dessas três variáveis vai dar constante. Não é isso? Não foi isso que a gente viu? Então, se eu tiver, por exemplo, em primeiro lugar, uma transformação isotérmica, significa que eu vou chegar e vou apagar aqui dessa minha equação a temperatura. Vou apagar ela do outro lado, porque ela não vai mudar. E vou apagar o sinal de dividir, porque não influencia em nada. Então, eu consigo chegar na primeira equação que nós vimos, que foi a equação para uma transformação isotérmica. Certinho? Agora, escrevo de novo a lei geral. P1, V1, T1 tem que ser igual a P2, V2, T2. A segunda transformação gasosa que a gente viu foi a transformação isobárica, que tinha a nossa pressão constante. Se a minha pressão é constante, significa que ela não muda. Então, o que é que eu vou fazer? Vou apagar ela da equação, e eu termino, na verdade, com a relação que a gente viu, que é a de Gay-Lussac. Essa daqui é a lei de Boyle. Essa é a de Charles e Gay-Lussac. E por último, eu tenho de novo a minha lei geral, P1, V1, T1, tem que ser igual a
P2, V2, T2. E eu sei que, por último, o que eu vi, na verdade, foi uma equação em que o volume era constante, que é a minha transformação isocórica ou isovolumétrica ou isométrica. Se o meu volume é constante, eu apago ele da minha equação, e me resta, na verdade, o que nós chamamos de lei de Charles, e é a equação que descreve, na verdade, a transformação a volume constante. Então, isso é o que eu tenho que aprender. Eu tenho que, na verdade, aprender a lei geral dos gases, e a partir dessa lei geral, eu consigo abrir qualquer lei que aparecer. Entenderam? Entenderam, gente? Daqui é mais fácil vir por aqui. O que for constante, a gente apaga da equação e vai restar, na verdade, a variação entre as outras duas variáveis de estado. E assim a gente consegue, na verdade, abrir qualquer tipo de transformação gasosa utilizando essa lei. Qual é o macete? Tem uma questão. Aí a questão vai me dizer que, por exemplo, o meu volume é constante. Eu vou precisar lembrar que a lei de Charles diz que P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2? Não, eu preciso lembrar o quê? Da minha lei geral. Aí eu chego e apago a minha parte que é constante e fico só trabalhando com as outras variáveis. E pronto. E assim eu consigo resolver qualquer exercício de gases. Dúvida nesse ponto? Se eu não me engano, termina aqui. Exatamente. Então, a nossa aula de hoje termina aqui com a lei geral dos gases. Eu sei que esse finalzinho da aula é bem pancada. É bem... muitas informações de uma vez. Mas na aula que vem nós vamos continuar trabalhando a questão de gases. Nós vamos continuar, na verdade, até no finalzinho. Então, eu vou me despedir do pessoal do YouTube, aí eu fico com vocês na aula para a gente tirar as dúvidas, certo? Então, para quem assistiu até agora, foi um prazer ter vocês. Tchau, até a nossa próxima aula. E qualquer dúvida vocês deixam nos comentários que a gente tira. Tranquilo? Valeu, obrigada pela presença.